colocar água mais perto de você. Como é que está o som na hora da gravação? O Anderson, parece que eu estava meio soprado com o palestrante semana passada. Não atrapalhou a gravação, porque eu não vi a gravação dessa semana. Não, foi boa. Foi boa? Foi boa. Microfone? O microfone para melhorar o filme melhor. Senhoras, senhores, companheiros do coração, que nesta noite os benfeitores amigos possam encontrar em nossa intimidade o ensejo valoroso de buscarmos a paz. O Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, vem nos trazer conhecimentos valorosos acerca das experiências físicas, das experiências sentimentais, na qual todos nós estamos sujeitos ao longo da nossa encarnação na Terra. O mesmo Emmanuel separa uma importante lição no livro Fonte Viva, recomendando-nos a buscarmos o equilíbrio. Quando nós pensamos nesse chamamento e vislumbramos a nossa sociedade, percebemos o grande desafio de adentrarmos no campo da pacificação interior, no campo da harmonia, em um tríplice aspecto na qual todos nós desejamos: espírito, mente e corpo. Esse é todo um desejo de uma massa que sofre em um mundo de provas e expiações. Emmanuel nos recomenda a fazermos uma análise para dentro de nós, ampliando a nossa visão acerca dessas mesmas experiências inevitáveis no mundo. A dor, a aflição, a decepção, a morte, os conflitos em família, os conflitos em nós. E quando nós buscamos o alicerce da doutrina espírita, vemos a gama desses espíritos também a nos chamarmos a essas reflexões, para que nós possamos ser uma célula viva da paz aonde nós estejamos. Se o espírito de Emmanuel, com toda a sua bagagem, nos convida a buscarmos o equilíbrio, ele afirma racionalmente que todos nós temos condições de superar esses desafios da convivência, de superarmos o desafio da dor moral, de conseguirmos transpor a tristeza, a melancolia, a depressão, de conseguirmos sanar a dor íntima perante a morte de alguém, de um amigo, de um familiar, de transpor a ausência afetiva de alguém, dos filhos, do cônjuge. Então ele nos convida a mergulhar para dentro de nós, e também Allan Kardec
em sua intimidade, vai nos trazer luz em torno do equilíbrio perante a sociedade. Essa mesma sociedade que hoje se distancia do equilíbrio do universo, do equilíbrio da harmonia da nossa natureza, e que nos convida a adentrar nesse campo de experimentação e de modificação. E quando nós vamos perceber na intimidade do codificador Allan Kardec, ele vai nos afirmar que uma sociedade que está pautada sobre o ponto de vista material será uma sociedade que estará fadada ao fracasso. Porque as suas leis que a regem não conseguem atender os emblemas do coração, dos sentimentos. E por essa razão nós vamos perceber o desequilíbrio que nós adentramos em todos os campos. A corrupção, a violência, desde a classe C à classe A, daqueles que detêm tudo e aqueles que não detêm nada. Mas nós percebemos que cedo ou tarde também nós percebemos esses desequilíbrios que chegam até nós. Para se ter ideia, um dos 3 estados mais violentos do mundo, um se encontra no Brasil, Alagoas. Em todo o Brasil, a proporção de nosso estado perante a criminalidade está entre os primeiros. No Espírito Santo, propriamente dizendo, 30% dos homicídios estão atrelados a causas banais. Mas Emmanuel nos convida a buscarmos o equilíbrio. Esse mesmo desequilíbrio que nós presenciamos em nossa sociedade chegam até nós. Alguns momentos de nossa vida, um familiar que passou por um momento difícil, alguém que nós percebemos que foi violentado por um assaltante, alguém que passou por momentos de dificuldades em torno desse paradigma de uma sociedade que vive em torno de questões materiais. Em Obras Póstumas, quando Allan Kardec vai fazer luz a esta sociedade nova, que precisa ser reformulada, ele nos convida a fazer uma análise em torno de nossa existência, pautando reflexões em torno da vida futura. Que somente essa reformulação de leis, de uma sociedade que precisa ser atendida aos sentimentos do coração, é que iremos conseguir adentrar em um ponto de equilíbrio entre os diversos níveis. Para isso, seria preciso, conquanto a modificação da nossa fé, porque a fé será um ponto sólido para que nós venhamos realmente a encontrar um fator de equilíbrio em nossa vida. Um fator de superação em torno dessas experiências negativas que ora chegam até nós de alguma forma. Allan Kardec, continuando seu texto em Obras Póstumas, vai nos afirmar que todos os dias pessoas vão e pessoas vêm ao mundo que nós insistimos em não mergulharmos nele. Um mundo invisível. Um mundo que nos aguarda. Um mundo que será propiciador dessas mudanças, dessas leis. Na mudança do pensar, na mudança do agir, e principalmente na mudança dos relacionamentos.
Quando nós pensamos em vida futura, nós pensamos em reerguimento nosso em torno de uma lei inefável, que regem a todos nós sobre diversos pontos. O que nos faz pensar, através do raciocínio de Emmanuel, que cada vez em que nós distanciamos dessas leis universais de equilíbrio, nós nos aproximamos da dor, nos aproximamos do sofrimento, nos aproximamos da aflição, nos aproximamos da decepção. É de se notar, afirma Allan Kardec, quantas vezes ao longo de nossas experiências medianas na Terra, pensamos realmente sobre a vida futura. Se hoje Deus nos chamasse a uma vida verdadeira diante desta vida efêmera, precisamos indagar a nós mesmos como nós estaríamos. Se hoje um anjo libertador chamado morte aproximasse do nosso corpo celular e dissesse para nós em nossa intimidade: estás livre para uma verdadeira vida. Como nós estaríamos perante a dádiva da morte? Essa é uma das interrogativas que Allan Kardec nos convida a pensar. Mas nós somos espíritas, precisaremos pensar, repensarmos, analisarmos se nós estamos vivendo em torno de uma vida futura ou estamos vivendo condicionados a uma vida efêmera. A análise é profunda, porque diante das nossas experiências diuturnas, nós vemos em um padrão educacional que nós dedicamos à infância, à juventude, à maioridade, à idade um pouco mais avançada, exclusivamente as questões do mundo, da inteligência, da ciência. E quantas vezes nós pensamos em torno da nossa educação espiritual. E de fato, percebemos neste trâmite a dificuldade que nós teremos se nos abstermos dessas reflexões diárias. Porque ela é um propiciador de equilíbrio em nossas vidas. Ela será um agente moralizador de nossa alma. Ela nos propiciará o equilíbrio dos nossos sentimentos. Porque afinal nós não estamos jogados ao longo de um corpo celular ao bel prazer de condicionantes exteriores. E por essa razão, a grande massa da humanidade adentra no campo da sofreguidão. Mas se nós pensarmos um pouco, percebemos a beleza do universo, a beleza dos planetas, a beleza da natureza, tudo gira em torno do amor, da esperança, da alegria. Quando nós reservamos alguns instantes para observar a beleza das praias em Guarapari, a beleza das estrelas, o entardecer, apesar do sol brilhar e nos aquecer, por que então nos encontramos tão sôfregos? Com os olhares tristes, com os sorrisos enferrujados, porque na verdade nós não refletimos em torno de tudo aquilo em que nós recebemos ao longo do tempo. É preciso buscar força em nosso interior para acharmos a ponte de equilíbrio. Muitos autores vão nos falar que para termos equilíbrio é preciso, além de tudo, ter uma comida saudável, uma profissão que se goste, momentos de lazer. É preciso ter saúde mental,
Mas Allan Kardec ainda vai mais além. Porque existem pessoas que detêm-se de tudo, mas continuam ainda em ter tremendas decepções interiores, em grandes entraves de intimidade. E percebemos na nossa sociedade essa discrepância estatísticas. Com o avanço que nós detemos em termos de tecnologia, de termos científicos da medicina, e nós, brasileiros, somos um dos maiores usuários de medicamentos no mundo, e principalmente daqueles que vieram para tranquilizar a mente, o corpo. É sinal que por dentro de nós ainda algo grita e que nós ainda desconhecemos. Pela nossa negligência, pela nossa preguiça, pela nossa insistência em determinadas ocasiões e situações de nossa vida. Mas Allan Kardec ainda vai mais além, e Emmanuel também, a nos dizer que é preciso, primeiramente, para encontrar um equilíbrio interno, cuidar um pouco mais da nossa casa interior. E ele faz uma analogia profunda, a nos dizer que, como diversos imóveis que nós encontramos ao longo da nossa cidade, alguns imóveis, ao longo de Guarapari, por exemplo, estão fadados ao relento, aos animais, a moradores estranhos. Outros estão desorganizados, bagunçados. Alguns estão hipotecados e outros desleixados. E nós indagamos em nossa intimidade como está a nossa casa íntima, que ela irá refletir o ponto norte do nosso equilíbrio, do nosso desequilíbrio. O que levou grandes pensadores a estudar a psique humana, como Freud e principalmente como Jung, que já nos seus processos de introspecção trabalhava arduamente para melhorar a sua própria individualidade, sem conhecer praticamente estudos profundos acerca do Espiritismo. Essa que é a grande proposta espírita, que é onde esses grandes pensadores chegaram ao ponto X da questão. Conhecer a nós mesmos, lidarmos com as nossas emoções, lidarmos com os nossos sentimentos. E Allan Kardec, mais a fundo em seus textos, vai nos dizer que cada vez que nós nos aproximamos do ego e do orgulho, nós adentramos no campo do desequilíbrio. Mas o orgulho e o egoísmo em seus instintos primeiros são válidos para a preservação da espécie. Mas ao longo das nossas reencarnações, nós vamos alimentando de fato ao ponto que ele nos traz desequilíbrio. E aí, uma das maiores mazelas e o ponto em que nós precisaremos, por assim dizer, atacar, é o nosso orgulho. O egoísmo, que é filho do mesmo orgulho. Textos esses que Allan Kardec vai aliar a atitudes simples, não complicadas. A teses de práticas para aqueles que são conhecedor da ciência ao ignorante. Não precisaremos do conhecimento do mundo para conseguir atender a equidade, a busca, a prática, a interiorização desses sentimentos, porque nós vamos encontrar homens de ciência desequilibrados e pessoas ignorantes, totalmente equilibradas. Por essa razão nós percebemos a figura meiga de Francisco Cândido Xavier com quarta série apenas,
é uma alma tão fortalecida nas bases do amor, da renúncia, da esperança. Vemos também Ivone do Amaral Pereira dedicar mais de 60 anos de sua vida a uma causa benéfica, a uma causa do bem. Mas Allan Kardec ainda vai fazer algo mais profundo. Uma análise psicológica é o termo que nós vamos encontrar. Que para se combater o orgulho e o egoísmo, será necessário ter a certeza da pré-existência da alma, da certeza da vida futura, da missão que o homem tem na Terra. Esse é o grande emblema da nossa humanidade. Pelo fato de eu não saber de onde eu vim, o porquê eu estou aqui e para onde vou, causa-se isso então na sociedade desequilíbrio. Porque qualquer lei que nós encontramos, desejamos burlá-la para atender o nosso orgulho, para atender o nosso egoísmo. Sem a ideia da vida futura, seria a concretização da máxima: vence o mais forte, em detrimento do próximo. Mas com essa visão um pouco mais alargada, Allan Kardec vai afirmar, na certeza do combate ao orgulho, o alimento da fé. Então percebemos que ao longo da nossa estadia na Terra, aonde adentramos no campo do desequilíbrio, nós distanciamos da fé, da crença em Deus, da certeza que nós recebemos o amparo, da certeza que qualquer ocasião é suportável, da certeza que conseguimos superar qualquer instância de nossa vida. Aí que está a grande proposta. Porque desacortinando essas leis do invisível, nós conseguiríamos buscar os recursos psíquicos de superação. Da mesma visão que Jung já nos dizia, da alimentação de uma individualidade mais forte, de uma construção íntima em torno das vicissitudes da vida, Allan Kardec vai pautar junto com os espíritos o meio que nós temos de combater o desequilíbrio. Combates esses que deverão ser a meta de cada espírita, de cada homem de bem, de cada religioso. O que nos faz pensar que esta sociedade que hoje se desfaz, que está fadada a dissolver-se, nasce uma outra sociedade aonde nós estaremos inseridos, aonde nós estaremos reagindo, aonde nós estaremos levando aquilo que nós temos. E aí é preciso analisar neste caminho o que realmente nós estamos oferecendo de melhor daquilo que nós recebemos ao longo do tempo em que nós estamos na convivência com o Espiritismo. Saber de onde nós viemos abre-nos um caminho mais fácil para o entendimento. Abre um caminho mais claro de superação. Abre-se um caminho mais claro diante das relações pessoais. E aí seria preciso adentrar no campo da razão, aliando a razão, aliando os sentimentos, para que nos momentos difíceis nós não caiamos na fonte do desequilíbrio, aonde Leon Denis vai abrir para nós como pontos em que nós adentramos como alunos que estamos reprovando diante das provas. Uma delas, a tristeza profunda, é uma falta diante da benéficia da vida.
a cólera, o mau humor, a aflição. Vejamos que nós não estamos falando de mentes doentias, de psicopatas, daqueles que cruelmente matam os outros por doenças. Estamos falando da maioria daqueles que vivem na sociedade como os nossos jovens hoje, que não suportam ouvir um não, que não suportam ouvir uma decepção, e aí já se escravizam no Rivotril, para acalmar o corpo, para acalmar a mente, para sanar o vazio espiritual que nós não alimentamos ao longo da educação. Allan Kardec ainda vai nos abrir novos leques de experimentação, que é preciso permitir-nos ser aconchegados por Deus. Aí nós adentramos no campo da razão. Porque permitir a presença de Deus é permitir o equilíbrio, é permitir a paz, é permitir ser feliz. Emmanuel tem uma frase belíssima que eu costumei analisar em diversos pontos das nossas experiências. O grande mal da humanidade se encontra na inadaptação da vontade de Deus. E aí nós vamos perceber o quanto Allan Kardec aprofunda nesses termos. Porque não é o acaso que nos liga ao corpo físico. Se não é o acaso, é a vontade de Deus. Esse mesmo Deus que sustenta o universo em equilíbrio também permitiu que eu renascesse com aqueles que estão mais próximos de mim, no país que eu merecesse, na cidade que eu precisasse, com as pessoas necessárias. E aí precisamos modificar alguns pontos em termos de nossa vida. E aí Allan Kardec vai nos dizer que para chegarmos a um ponto de progresso, atender uma lei, é preciso então renascer no corpo físico, adentrando no campo dessas diversas leis que irão nos proporcionar o ponto de equilíbrio. Que ele vai nos dizer, junto com os amigos espirituais, as questões, problemas da sociedade, que ninguém chega no lugar aonde não merece, que ninguém está com a pessoa errada, mas que precisamos pensar racionalmente em alguns pontos da nossa vida. E atrelado a esta vida futura, precisamos saber o que nós realmente estamos fazendo em torno desta vida de hoje. Esta vida que se repete 24 horas, em alguns minutos, em algumas horas. E aí ele vai nos afirmar que o passado, o presente e o futuro se fincam dentro de uma lei, aonde cada um constrói, no momento de agora, a maneira como vai morrer, a maneira como vai renascer, com as pessoas que irão estar, com o estado de alegria, de esperança, ou estado de tristeza, ou desequilíbrio. E aí voltamos novamente ao Espírito Emmanuel. O que nós estamos permitindo para adentrar no campo da nossa residência íntima, das nossas casas mais profundas de nossa intimidade. É preciso perguntar a nós a importância que nós temos na vida do outro, em nossa família, nós com Deus e principalmente conosco mesmo. Emmanuel nos diz que é preciso fazer alguns servicinhos de faxina de nossa alma e perguntar para nós o que nós estamos retendo em nossa intimidade. Mas quando nós pensamos
à luz da doutrina espírita, é necessário encharcar o nosso coração de esperança, porque tudo é transponível, é passageiro, não é permanente. E nós vivemos de acordo como se fosse. Mas aí, como afirma Emmanuel, para adentrar neste campo de equilíbrio será necessário ressarcir algumas faltas do passado e adentrarmos no que ele chama de quadro negro da experiência. Como aluno e professor. O nosso mestre maior seria a referência de Jesus Cristo, que vai escrever para nós as notas. Mas chegará o momento ideal em que nós precisaremos ir à frente como alunos e escrever no quadro as telas futuras da nossa experiência, dos nossos sentimentos, das nossas alegrias, das nossas tristezas. Mas estaremos escrevendo nesse quadro novo com o giz da oportunidade de cada dia. E nós, às vezes, aguardamos momentos de grandes eclosões, mas, na verdade, começa pelas pequenas coisas da nossa vida. Quando percebemos grandes imóveis, aonde o cupim vai ali corroendo pouco a pouco. Da mesma maneira, é a nossa residência interior, quando nós vamos nas experiências do dia a dia, sem atentarmos para o ponto de equilíbrio. Porque se nós não estamos alimentando o equilíbrio, alimentando a paz, nós estamos alimentando o desequilíbrio no orbe, no nosso planeta, em nossa casa, em nossa sociedade. E aí nós permitimos, como doses homeopáticas, adentrarmos o pessimismo, a desilusão, a depressão, e nós não combatemos. E aí encharcamos o nosso inconsciente com o pessimismo, com a tristeza, com a melancolia. E aí estaremos, como nos diz Emmanuel, em caminho de cólera, de rota equivocada, que precisaremos retornar, reconstruir, refazer. E nada é mais belo quando nós começamos a entender racionalmente esses pontos, porque eles sanam os nossos conflitos quando nós nos apercebemos daquilo em que nós precisamos fazer. Equilibrar os nossos sentidos. E aí precisamos caminhar para o amor. Emmanuel inicia uma frase de João, que está em sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz andar com Ele, com Jesus, deve andar como Ele andou. Não existe outro ponto de equilíbrio. E nós percebemos na ciência hoje que cada vez que o indivíduo se aproxima do amor, ele consegue construir a paz em si mesmo. Que cada vez que ele consegue adentrar e analisar os seus próprios sentimentos, ele consegue conhecer a si mesmo. Ele consegue saber os seus limites. Ele consegue se encharcar de esperança. Porque nada há mais belo nessa certeza de que nós somos imortais. Precisamos viver com essa realidade todos os dias. Para que assim, este nosso andar, este nosso caminhar, possa adentrar em uma faixa de equilíbrio. Em uma faixa de certeza. Em uma faixa de esperança que nós buscamos no exterior, nas pessoas, nas coisas, nos medicamentos.
é preciso voltar para dentro. Já nos dizia Francisco de Paula Vitor que era preciso ter coragem para adentrar nos porões de nossa intimidade. Nos porões de nossa intimidade nós assumimos a responsabilidade de nós mesmos. Deixamos de projetar no outro, naquele que está mais próximo de nós, na sociedade, no país, no governo, porque nós sabemos com isso que o único responsável em estar feliz ou não somos nós mesmos. Independente de pessoas, estado, de família, aonde nós estamos. E esse trabalho, senhores, é uma etapa que Allan Kardec vai pautando pouco a pouco, na razão, no equilíbrio, como já nos afirmou Emmanuel. Para adentrarmos na faixa do equilíbrio, é preciso andar como Jesus andou. E se nós dedicamos um tempo claro, evidente, para o Evangelho, é preciso atender às suas normas. E aí ele faz uma analogia profunda a nos convidar a raciocinar junto com Jesus. Quando Jesus, por exemplo, desperta Lázaro do sepulcro, ele traz Lázaro ao seu consciente, mas não lhe furta da morte. Detendo-se de poder, no ouvido o poder legislativo do governo, quando ele vem nos dizer sim, sim e não, não, ele não utiliza de palavras contundentes, nem de azedumes, mas ele nos diz que é preciso em todas as fases das nossas experiências nos colocar no lugar do outro, da situação, de utilizar os recursos oferecidos por ele para conseguirmos encontrar a paz, a harmonia. É um fator de educação. Em momentos ele falava, em outros momentos ele escrevia, em outros momentos ele nem falava. Apenas escutava. É preciso adentrar num campo científico de Jesus para despertarmos esses sentimentos, essas experiências. E por essa razão a Casa Espírita nos abre com essa grande oportunidade de nos aprofundarmos nesses conhecimentos para encontrarmos a porta certa do equilíbrio quando a desilusão nos abater, quando o sofrimento a chegar de nós, em buscarmos esses recursos para pintarmos a nossa residência com cores esperançosas, de alegria, de bom humor, de bons pensamentos. E aí nessa comunicação com o alto, nós vamos andando de fato como aquilo em que Jesus nos pregou. A certeza desta vida imortal, para onde nós vamos, mas ele também disse que a porta seria estreita. É por isso que Emmanuel nos remonta a clara lógica de Jesus, falando-nos de um parâmetro de equilíbrio. Ele continua o seu texto no livro Fonte Viva a nos dizer para fugirmos do extremismo. Nós somos especiais neste termo. Nós vamos de 0 a 80. Ou é do meu jeito, ou é nada. Ou é desta forma, ou não tem outra forma. E há um ponto importante que Emmanuel vai aportar no texto, que é preciso viver sem medo. Já imaginaram, senhores?
Nós saímos de casa hoje sem sabermos se vamos retornar. Vivermos sem medo. A grande maioria de nós vivemos com medo de sermos felizes, de receber ainda o amor do outro. Às vezes, a mulher tem a oportunidade de ter um namorado novo, e aí ela diz assim: será que vai dar certo? É o medo. A oportunidade de trabalho surge novamente, o indivíduo fica com medo de assumir a responsabilidade. Mas ele vai além, que o medo congela-nos perante o nosso progresso e também congela a forma do trabalho. Quando ele nos coloca nesse texto, nos convida que precisamos trabalhar em prol do outro, em prol de nossa família, em prol de nós mesmos. E quando Aloísio estava nos relatando a nossa casa espírita, hoje o Célio também estava falando da saudade da nossa pequena casa que era lá perto dos Correios, nós percebemos a necessidade que temos de nos aconchegar com o outro, de perguntar experiências, de lidar com os nossos conflitos, de potencializar as pessoas. Enquanto ele falava hoje, nós estávamos rememorando aqueles que também passaram por esta casa e que hoje já estão no plano espiritual. A vida é assim, é um jato. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos de lá, e há sempre uma tristeza em torno daquilo em que nós deixamos de fazer de fato, de tomar aquele café juntos, de conversar com o outro, de sentir o abraço do outro. É essa movimentação que Emmanuel nos remonta para voltarmos às bases do cristianismo, da essência do cristianismo, que ao longo do tempo deixou de se praticar diante das diversas religiões. E que o Espiritismo vem nos resgatar para nos dizer que é este momento em que nós precisamos relembrar essas passagens, essas atitudes, em torno dessas experiências que nos chegam, em torno daquilo que tudo que nós recebemos, de tudo que nós ainda temos a receber diante do nosso esforço. Mas é preciso movimentar para dentro de nossa zona, da nossa família, de nossa intimidade, compreender essa realidade pré-existente e potencializar a nossa vida atual em termos de futuro, porque essa que é a nossa proposta de viver, de conviver, de mudar. Porque sem essa ideia, qual o valor da fraternidade? Qual o valor de vencer os vícios? Qual o valor de perdoar o outro? Qual o valor de sermos humildes? Qual o valor de doarmos alguns segundos ou algumas horas em prol de uma causa de bem? Então precisamos fazer essa movimentação para dentro. Começarmos a exercitar aquilo que nós não temos ainda, mas que está latente em nós: o otimismo, a alegria, a superação, a renúncia, em pequenos atos. Um sorriso nos lábios, como já dizia José Grosso. Certa feita estávamos envolvidos pela melancolia, uma tristeza dessas que nos arrebate a alma, e registramos na intimidade a presença do José Grosso, que nós olvidamos essa ajuda que nós recebemos, todos nós. E ele dizia: para vencer a tristeza é necessário arregaçar a boca de frente para o espelho. E eu tentei. Como arregaçar a boca de frente para o espelho? Já que não tinha nada a perder, arregacei a boca de frente para o espelho.
E ficou eu ali, 1, 2, 3 minutos, olhando para a minha fisionomia. Há quanto tempo a gente não se olha no espelho? O indivíduo sai de casa, atormentado pelo dia, sai até com o olho cheio de remela. E às vezes esquece até de escovar os dentes. É a nossa sociedade atribulada pela ansiedade do quê? Daquilo que vai ficar, que nós não vamos levar. E olhando para o espelho, sorrindo, chegou a pequena ali e falou para mim: por que você está rindo, pai? Não sei, estou rindo. Começou a rir também. Aí veio a outra também, olhou para o espelho, olhou para mim, a outra estava sorrindo e também sorriu. Aí veio a terceira e falou: tá doido? Perante a sociedade, estaremos malucos da forma como nós encaramos a vida. É por essa razão que Emmanuel vai nos dizer que é preciso trabalhar aquilo que nós escutamos, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós falamos. E Allan Kardec vai nos convidar a esse trabalho em uma determinada existência. Teremos, por exemplo, em uma metáfora que ele utiliza, o indivíduo que rouba. Então, naquela existência, ele ainda continua roubando. Na próxima, com os esforços contra o roubo, ele terá os pensamentos para roubar, mas já não rouba mais. Em uma outra existência, combatendo o pensamento, ele terá a veleidade de roubar, mas a consciência já consegue neutralizar. É esta visão que nós precisamos olhar em termos dos nossos vícios que nós temos, porque nós estamos mais próximos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do que do altruísmo. Mas precisamos sair dessa zona que nos traz aflição para permitirmos o consolo, a esperança. Falta ainda 5 minutos, senhores. Dá para aguentar aqui o padre falando? Como já dizia uma amiga: nossa, nós adoramos que você veio aqui porque você parece um padre. Graças a Deus que ela falou um padre. Se ela falasse um criminoso, a interrogação ia acender na consciência. E então, a gente vislumbrando essa realidade, nós conseguiríamos fazer e ter um outro olhar em torno dos nossos vícios, dos nossos conflitos. Porque o grande problema de nós hoje é fugirmos de nós mesmos. Aí que está o grande emblema. Nós sentimos que estamos em conflito, buscamos recursos medicamentosos que são louváveis, mas precisamos ir na raiz do problema. Estamos com azedume, atacamos o outro, mas precisamos olhar para dentro de nós. É por essa razão que o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo é olhar em torno do sofrimento. É o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. Que precisaríamos ter um olhar em torno dessas experiências para conseguirmos superá-las. Mas vejamos bem que os amigos espirituais começam primeiramente dizendo que um dos maiores emblemas que nós sofremos é na nossa vida atual. Não tem nada a ver com o passado. O passado, os problemas do passado, são em pequenas gotas, em momentos determinantes. A grande maioria das nossas aflições estão ligadas na nossa má conduta de hoje. No excesso da nossa personalidade, da nossa falta de educação, na rotina diária de nossas vidas, na falta de disciplina em torno de nossas experiências que nós não queremos buscar. Às vezes nós passamos por dificuldades financeiras e culpamos o passado e na verdade é indisciplina. Como já dizia no Facebook, Deus criou o cartão de crédito e o demônio criou a fatura. E aí está todo mundo endemoniado ao longo de sua existência.
com a dádiva da reencarnação, as administradoras de cartão irão cobrar os juros na próxima. Tomemos o cuidado, porque já está ali intrínseco essa ideia. Então o indivíduo vai atrás do débito que você está devendo pela sua falta de disciplina. Está acreditando que desencarnou, acabou, mas na próxima chega lá a fatura, fulano de tal. Na reencarnação anterior você ficou devendo 10 parcelas do carro, da moto, da TV. Vai ser uma realidade. Por isso que nós precisamos voltar para a ponte do nosso equilíbrio. Hoje, agora, olhando para o outro, o reflexo de nós, como já dizia Freud, como já dizia Jung, olhar para dentro, buscar melhorarmos e não cobrarmos em termos das coisas que nós não conseguimos, porque o trabalho é esse. É ter um olhar um pouco mais tranquilo acerca de nós. E o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o Cristo Consolador. O maior capítulo, o capítulo 5, e o menor capítulo, o capítulo 6. Confesso que aquilo me deixou espantado. Por que será que os amigos espirituais colocariam um dos maiores capítulos em termos do sofrimento? Porque é óbvio, como já nos colocava Santo Agostinho, a Terra se compara a um grande hospital. Nós estamos dentro desse grande hospital. E não manda para o hospital quem está doente, quem está saudável, desculpem. Mandam para o hospital quem está doente. Então a grande maioria de nós estamos na faixa do desequilíbrio ou do equilíbrio. Ficamos a pensar nesse aspecto. Porque aí nós teremos condições de avaliar a nossa sociedade de hoje, que nós interferimos diretamente nela. O Espiritismo não vai adentrar na política, mas terá espírita lá. O Espiritismo não reformulará as leis sociais, mas aqueles que irão reformular estarão à frente. Percebemos aonde o ponto comum daquilo que nos convoca para a transformação do nosso ser. Em casa, no trabalho, na sociedade, na vida cotidiana, precisamos apresentar os passos, os mesmos passos que já afirmava João no seu capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar com ele deve andar como ele andou. Não haverá outro norte para nós. E quando nós abrimos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais são claros na palavra de Mateus. Quando Jesus afirma: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele afirmou isso, que ele iria nos aliviar. Então por que nós estamos tão carregados com os nossos corações aflitos? Porque o peso de acordar de manhã em uma segunda-feira e uma alegria na sexta? Por que tanta preguiça na hora do trabalho, encampando no pessimismo que o trabalho é isso, que ganhamos tão pouco, enquanto Deus ainda não deixou de trabalhar no mesmo Jesus? E aí ele continua, Jesus a nos afirmar que era para nós tomarmos o seu jugo, porque o jugo estaria leve e suave, que nós encontraríamos refrigério para a nossa alma. E aí os espíritos amigos irão completar, porque para o jugo estar leve, e o fardo também, seria apenas preciso atender 2 mandamentos apenas. Apenas andar nos passos do amor e da caridade somente. Pensemos, companheiros, amigos,
se os nossos passos estão caminhando de passos ao lado do Cristo, com os passos do amor e com os braços da caridade. E assim teremos a certeza, quando soar o anjo a nos libertar do corpo somático, saberemos assim se estaremos em equilíbrio ou desequilíbrio. Muita paz, senhores.